um giro na lição sobre os ungidos, porque a gente quer um up. E aí, galera, Super Team da União Leste Brasileira de todo o Brazuca que tá ligado com a gente, beleza? E aí, você se recorda daqueles momentos assim super tensos que o seu coração batia forte, quase saía pela boca, quando você escutava de longe: Eduardo, vem pra casa! Maluco, era pressão. Eu tava distante, ela tinha dito pra mim, quem? A minha mãe, não vai pra muito longe. E eu ia pra longe, eu me aventurava e de lá ouvia o grito, vem pra casa. Irmão, ó, pensa num cara que corria veloz, pensa num cara que voltava rapidinho e depois comparecia diante da presença, pois não, mãe, o que a senhora deseja? E ela prontamente dava ordem e prontamente eu executava aquilo que ela estava me pedindo. Mas quando eu via o chamado, ouvia o chamado, eu vinha imediatamente com um medo danado do que estaria acontecendo e se eu iria levar uma bronca, e se eu iria levar uma surra, e se o coro ia cantar. Mas olha, o chamado tinha que ser atendido imediatamente. E quando eu me apresentava diante da Dona Maria. E sabe de uma coisa? Um dia o profeta Isaías também ouviu um chamado, mas quando ele comparece atendendo ao chamado, não era a Dona Maria que estava diante dele, não era a própria mãezinha dele, não era um chamado do pai, não era um chamado da mãe, era um chamado do Deus Todo-Poderoso. E a cena que ele contempla em Isaías capítulo 6, que estudamos essa semana, que cena extraordinária, que cena fantástica. Para começar, o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Pensa num poder, pensa numa majestade, pensa numa pompa. A cena era tão magnífica que Isaías olhou e ficou boquiaberto, sem palavras para expressar o que estava diante dele. Tudo o que se podia ouvir era o clamor: Santo, Santo, Santo é o Senhor, dado a sua glória e sua grandeza. Isso era o que se esboçava diante dos seres celestiais. A glória era tão intensa que os serafins, anjos com 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam a boca, enfim, eram 6 asas, brother. Uma cena magnífica. Isaías se cala diante dele, mas recebe uma função, recebe uma missão. Diante disso, veio brasas saídas do altar e tocou nos lábios impuros do profeta Isaías. Qual que é a cena que estamos vendo e qual que é a análise primordial do capítulo 6 do livro de Isaías? Número 1, um chamado. Número 2, um perdão. E número 3, uma aceitação. Ei, Deus chamou você para fazer algo especial. E Ele te deu essa responsabilidade porque Ele quer que você faça, não é de nenhuma outra pessoa, é para você. Então, um chamado. Outra coisa, o chamado está acompanhado do desejo de Deus perdoar você. Isaías não foi chamado porque ele era bonzinho. Isaías não foi chamado porque ele era mais santo que todo mundo. Isaías foi chamado como qualquer um de nós na qualidade de pecador. E ele foi perdoado como todos nós devemos ser. Deus chama, Deus perdoa, Deus purifica-nos dos nossos pecados, como só Ele sabe, como só Ele pode, mas diante disso deve haver uma aceitação para que a responsabilidade que Ele confiou a nós façamos e façamos da melhor forma possível. Ei, o que você pode fazer por Deus essa semana? O que você pode fazer por Deus ao longo da sua vida? E se você não servir a Deus, vai servir a quem? Se você não fizer alguma coisa por Ele, vai fazer por quem? Só por você mesmo? Egoísta todo mundo é. Ei, tem que vir para uma vibe diferente. Uma vibe onde o foco não somos mais nós. O foco é as pessoas que nos cercam e Deus acima de tudo. Você já imaginou como o mundo seria diferente se a galera toda tivesse focada em Deus e todo mundo focado no próximo e ao invés de si mesmo fosse isso nossa prioridade? Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar e o nosso próximo amando-os como a nós mesmos. O mundo seria muito diferente do que está hoje. Deus te chamou para isso, para fazer a diferença, para ser diferente nesse mundo onde todo mundo é igual. Todo mundo é igual porque todo mundo só vive em função do próprio eu. Quando é que somos diferentes? Quando estamos diante do Deus assentado sobre o trono, tão sublime, tão maravilhoso, tão espetacular, e quando vivemos em função da missão que Ele nos concedeu. E sabe por que Ele nos deu essa missão? Para termos um real sentido da vida. Porque a realização
da vida como um todo baseia-se num sentido e não em ter coisas. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu apartamento, vou ser feliz quando eu tiver meu carro, vou ser feliz quando eu me casar, vou ser feliz quando eu tiver um filho, vou ser feliz quando eu me formar na faculdade. Aí a galera se forma na faculdade, se casa, tem filhos, tem carro, tem isso, tem aquilo e continua infeliz. Sabe por quê? As coisas não trazem a essência da vida, mas o sentido sim. E qual é o sentido da vida? É servir ao Deus Todo-Poderoso e cumprir a missão que Ele nos confiou. Se eu o sirvo e cumpro a missão, com carro ou sem carro, com casa ou sem casa, com viagem ou sem viagem, com filho ou sem filho, com casado ou solteiro, eu vou estar com o sentido da vida, a flor da pele, e isso vai brotar nos meus lábios um sorriso, vai fazer brotar nos meus lábios um sorriso, e eu vou estar inteirado com a vontade de Deus. Então se liga no sentido da vida. O sentido da vida é mais do que coisas, é a missão. E por que Deus deu isso pra gente? Porque quando nós fazemos a missão de Deus, nós é que somos abençoados. É isso aí. A maior alegria está em quem serve do que quem é servido. Porque quando a gente faz o bem para alguém, nós somos os maiores indivíduos beneficiados com isso. Pensa nisso. Você tem tempo para aceitar o chamado de Deus? Você está disponível? Isaías, estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. E você, está disponível? Vamos em frente, ser sal da terra e luz do mundo em nome de Jesus. Valeu!